queridos, boa noite, ou bom dia, boa tarde, não sei a hora que você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu quero passar mais um conhecimento adicional para os nossos amigos, para as nossas amigas, para os nossos irmãos que vão assistir esse vídeo. Eu quero falar um pouco sobre a cultura judaica. Vamos começar uma bateria de estudo, de conhecimentos sobre a cultura judaica. E eu quero, neste momento, começar a falar um pouco de uma maneira bem resumida sobre o menorá. O menorá, para quem não sabe, ele era o cartiçal, como aparece nas Sagradas Escrituras, principalmente ali no Antigo Testamento, ali no tabernáculo, e também vai aparecer ali no último livro da Bíblia, quando João ele teve aquela visão. Veio 7 cartiçais de ouro, e no meio dos 7 cartiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Então, o cartiçal, ou o candelabro, ele é o menorá. Menorá, o nome menorá é porque está no hebraico. E nós vamos conhecer um pouquinho a importância do menorá para o judaísmo. Eu quero começar falando sobre as características do menorá. O menorá é um dos objetos mais importantes para o judaísmo e está em vários lugares em Israel. E vamos estudar algumas de suas, vamos ver de uma forma resumida, repito, algumas de suas características. O menorá, o candelabro, o candeeiro, ela tinha a função de lembrar a presença de Deus no interior do tabernáculo. E uma observação que a gente precisa fazer concernente o menorá ou o candelabro é as artes, não é isso? As artes, elas ficavam miradas para a arte central. A função ali do menorá não era só iluminar o tabernáculo, mas também o centro da própria menorá. E segundo alguns estudiosos, segundo alguns rabinos, a menorá ela tinha a função principal iluminar o tabernáculo. Então, assim deve Israel iluminar todas as nações da terra, que foi uma promessa que Deus fez para Abraão, quando Deus fala para Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 2, em ti serão benditas todas as nações da terra. Uma outra curiosidade a respeito do menorá, segundo alguns estudiosos, ou segundo alguns rabinos, a menorá, ou o candelabro, representa para os judeus, para o judaísmo, representa os 7 Espíritos de Deus sobre o Messias, baseado ali no livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo 2, uma profecia messiânica, que diz assim: o Espírito repousará sobre ele, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. É isso? Então, para os rabinos, alguns estudiosos, a menorá representa os 7 Espíritos de Deus sobre o Messias, porque tinha aquelas 7 artes representando, repito, os 7 Espíritos de Deus sobre o Messias, conforme ou segundo alguns rabinos. E existem outros judeus que afirmam que os 7 braços ali do candelabro, da menorá, representa os 7 dias da semana. Mas o que representa a menorá? Na Torá, existe um comentário falando que aquelas lâmpadas acesas, segundo a Torá, representa a verdade e a justiça. E faz uma menção ali sobre Mateus capítulo 5, que aparece ali no Sermão da Montanha, quando Jesus disse, no capítulo 5, versículo 14, versículo 16, diz assim o texto sagrado: vós sois a luz do mundo. Essa luz aqui é menorá, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador,
e dá luz a todos que estão na casa. Aí Jesus continua dizendo, assim resplandeça a vossa luz, ou seja, assim resplandeça a menorá diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está nos céus. Segundo o apóstolo Paulo, quando Paulo escreve ali para a igreja de Roma, no capítulo 14, versículo 17, Paulo ele foi bem explícito em dizer que o reino de Deus não era comida e nem bebida, mas o reino de Deus era justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, para alguns judeus, a menorá representa a justiça de Deus e a verdade. A Torá também ela diz que as 7 lâmpadas ali do menorá representam os 7 dias da semana. Assim devemos acender a justiça e a verdade todos os dias da semana. E existem algumas mensagens que a menorá ou que o candelabro ele passa para nós cristãos. E eu quero aqui citar pelo menos 2 mensagens que a menorá, que o candelabro traz para nós, para a igreja. Quando a gente começa a ler o livro de Êxodo, no capítulo 34, versículo 29, ou os versículos remotos, nós vamos perceber que Moisés ele estava no Monte Sinai. Deus estava dando para Moisés as tábuas do testemunho, as tábuas da lei. E a Bíblia é bem clara em dizer que quando Moisés descia do monte, a pele do rosto de Moisés resplandecia. Isso está em Êxodo, capítulo 34, versículo 29. O rosto de Moisés resplandecia quando ele descia do monte. Mas o que é mais interessante é que o próprio Moisés, ele não sabia, não percebeu que a pele do seu rosto resplandecia. Assim, querido amigo ouvinte da palavra de Deus, querido irmão, assim deve ser a nossa vida, a minha vida. O nosso rosto deve resplandecer diante dos homens. Jesus também disse que resplandeçam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Que as pessoas que estão lá fora, lá no mundo, olhem para a gente, para nós, e veja a glória de Deus, a presença de Deus resplandecendo em nossas vidas. Uma outra mensagem relacionada à menorá, que eu acho interessante, a menorá ela representa educação. Por que a menorá representa educação? Porque o sacerdote tinha que acender lá todos os dias e tinha que manter as lâmpadas acesas da menorá por 24 horas. Então, para fazer isso, todos os dias, a pessoa, o sacerdote, tinha que ser disciplinada, tinha que acender as lâmpadas, manter acesas por 24 horas. Então, representa uma vida disciplinada, representa a educação. Essa é a mensagem, de uma forma bem resumida, a respeito da menorá, ou do candelabro, ou do castiçal, que ficava presente ali na vida, ali no tabernáculo. Deus abençoe e guarde esse conhecimento para você, em nome de Jesus.